Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer. Um podcast feito especialmente para você, contando histórias inspiradoras e também trazendo muitas informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial, um grande amigo também que eu vou apresentar já já para vocês. Lembrando que esse podcast tem um patrocínio do Espaço da Audição, Aparelhos Auditivos. Então, se você desconfia que tem um problema auditivo, entra no nosso site www.espaçodaudição.com.br e temos uma rede credenciada com mais de 600 lojas em todo o Brasil. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um grande amigo que é idealizador, um cara visionário, apresentador e diretor do programa Feiras e Negócios, que todos vocês com certeza já assistiram. Carlos Góes, muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Como que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, falando de boas histórias, né? Porque a gente vive de histórias, o mundo vive de histórias, né? E é bem legal poder estar aqui com você. Eu antes de mais nada, eu sempre fui músico, né? Eu sou um músico que não sei ler música, então um músico de ouvido. Essa eu não sabia, hein? Pois é. E esse período todo eu sempre tive ligado a essa coisa artística, né? E participei de festivais da época da Record. Eu não sabia ler música e na época que eu compunha músicas participei dos festivais. E o Johnny Alf, aquele grande cantor, compositor, que tinha um estúdio na Brigadeiro Luiz Antônio, ele escreveu para mim a música que eu fiz para mim concorrer ao Festival da Record. Bom, eu acabei não ganhando, mas foi muito bem ranqueado na época. Mas nessa coisa de meio musical, montei um café que chamava Café Maravilha, na Abílio Soares, e que tinha muitas curiosidades nesse café. E nesse meio tempo aí que me chamaram para que eu pudesse compor uma história para um festival que aconteceu em Iacanga, Festival de Águas Claras. Foi um Woodstock brasileiro. Uhum. E essa contiguidade com artistas, com coisas do gênero, que acabou depois, com o tempo, me levando para a televisão. Mas conta um pouquinho essa história que é bem interessante do Café Maravilha, porque era um centro de entretenimento também, né? Virou um point, é isso. O Café Maravilha era um café que nós idealizamos em alguns sócios. O Degola, que era um amigo nosso, o Rubens Queiroz e o Ayrton Itagiba Fontes. E nós fizemos um café que era fora de tudo que você imaginava, né? Era um café que tinha 27 tipos de café à época, e nós fazíamos todas as coisas de nonsense. Uhum. E isso foi um sucesso na época. A gente levava muito as pessoas para verem, por exemplo, fazer o baile dos velhinhos, que a gente fazia um chá graciosamente para as pessoas da LBV. Então iam os velhinhos dançar à tarde. Era um período que não tinha muita gente. O café começava das 6 e ia até o último cliente, das 6 da tarde. E à tarde a gente criou esse negócio. Conclusão, toda semana a gente saía na Globo, no Globo São Paulo, porque eu fazia essa interface com a imprensa, com essas coisas, eu sempre fiz essa coisa. E toda semana a gente saía na Rede Globo, porque era novidade, a gente criava histórias diferentes. E aí começou essa minha interação com televisão. E como é que surgiu isso? Foi por meio da Rede Globo mesmo? Não, da Rede Globo eu nunca tive nada a não ser as reportagens que eles sempre se interessavam iam lá, pelo escopo, pelas histórias que a gente criava lá, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a ter uma sinergia com as pessoas, de eu ficar divulgando coisas e coisas, e apareceu uma pessoa lá, que era o Leivinha, que era o diretor desse festival de Iacanga em Águas Claras. Aí ele falou, pô, isso é muito bom, você faz umas coisas aqui que aparecem na televisão toda hora, não sei o quê. Eu falei, que eu sei fazer, né? Então, você não quer ser o nosso assessor de imprensa do festival? Aí eu fui para fazer esse festival de Águas Claras. Eu fiquei quase um ano como assessor de imprensa.
Logo a seguir, eles me convidaram para fazer uma espécie de direção musical do festival. E eu tinha a incumbência, por ter facilidade para lidar com as pessoas e conversar, né? Eu sempre fui muito Tai Chi Chuan, eu nunca gostei de Taekwondo. Taekwondo, você dá um soco aqui, dói na pessoa, mas dói na sua mão também. O Tai Chi Chuan se aproveita o movimento da natureza, né? Do vento, das coisas. Eu sempre fui por esse lado. Então, eu sempre fui muito afável com as pessoas, de conversar e de levar as coisas numa boa. Nada de ser truculento, né? Isso me aproximou muito, principalmente dos artistas, né? Dessa forma de ser. Enfim, eu fui convidar o Raul para fazer uma entrevista na Rádio Excelsior, na época, que era a rádio do rock. Quando eu cheguei na casa dele, no Brooklyn, na rua Ruby, ele apareceu, um cara maravilhoso. Ele veio me receber com um copo na mão. Eu falei, eram 9h15 da manhã. Eu falei, não é possível, será que ele está bebendo já essa hora? Porque o Raul sempre gostava de tomar uma e tal. E já tinha a saúde comprometida, já tinha um problema. Tanto é que a esposa dele, a Kika Seixas, chegou para mim e falou assim, olha, por favor, não deixa o Raul beber, não. Todo mundo queria cuidar dele, todo mundo gostava dele demais. Uma pessoa maravilhosa. Eu falei, não, pode deixar. Aí botei o Raul no meu carro e um cara bom de papo, fomos conversando, dando risada e tal. O perfeito maluco, beleza. Aí chegou uma hora e ele falou assim, dá uma paradinha, por favor, eu preciso fazer um xixi agora. Pronto, tudo bem, pô. Xixi tem que parar. Aí, claro, parei num bar. Aí ele falou, já volto, já falei, tá bom. Eu esperando ali, ele esperava. A entrevista era às 11 na Rádio Excelsior. Era na hora do almoço que tinha esse negócio. Aí eu desci do carro, falei, pô, ele tá demorando. Cheguei lá, tava o Raul rodeado com as pessoas, todo mundo dando risada com ele, e ele tomando uma com os caras. Falei, não, Raul, pelo amor de Deus, você não pode beber. Amigão, vamos embora, sua mulher pediu, por favor, não vamos fazer. Não, tudo bem. E ele saía sem dinheiro, os caras pagaram tudo para ele lá. Aí fomos embora. Aí estava andando o carro, ele falou, pô, cara, agora é o seguinte, fui tomar esse negócio lá, agora estou com uma vontade louca de fazer xixi, dá uma paradinha. Pô, Raul, tá bom, mas por favor, né? Por favor, irmão. Vai e volta, isso, né? Vai e volta, né? Não, tudo bem. Eu não podia sair, porque se eu saísse do carro, o guarda multava, aquela coisa, né? Parando num lugar que não podia parar, na frente de bar. Aí demorei, mas eu não deu 3 minutos, ele desceu. Você não sei, tá demorando, fui chegar, mesma coisa. De novo. Rodeado de gente, os caras, o Raul e tal. Ele saía ovacionado dos lugares, estava bebendo. Bom, chegamos na rádio, depois de muitos pareanda. Aí chegou lá, ele tinha umas coisas, aí ele deu um negócio, ele mandou todo mundo para aquele lugar lá, porque viva a sociedade alternativa. Acho que o locutor começou a fazer algumas perguntas que eram que não cabia muito à história. Aí ele mandou todo mundo, ele xingou e foi embora. Isso tudo startou na presença dele no Festival de Águas Claras, a gente já sabendo que ele não podia consumir nada e tal, que ele estava num período difícil de saúde. Ele arrastou, o Raul Seixas tinha tem ainda, acho, o maior fã-clube do Brasil. É verdade. Milhares de pessoas, tinha os caras que iam a pé para ir a Canga para ver o Raul. E na noite que ele foi estrear lá, a gente tomando todos os cuidados, colocamos um rapazinho para tomar conta dele. A gente punha sempre babás para os artistas, né? E a gente levou de tudo lá, Gilberto Gil, Novos Baianos, João Gilberto, que depois tem uma história legal dele. Aí botamos um rapaz para tomar conta dele, falou, tudo bem, mas não deixe ele beber, por favor, né? Que ele não pode. Não, tudo bem. Aconteceu, a gente não tinha ideia que o rapaz era tiete dele, o cara era um fã dele incondicional. E o Raul, bom de papo, do jeito que era, levou na conversa. Levou o menino na conversa, o menino então, vamos tomar uma lá. Arrumou uma garrafa para ele lá. Conclusão, ele não conseguiu cantar. Você falou que tem uma história interessante com o João Gilberto também? O João Gilberto foi um dos que a gente foi convidado. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, no Leblon, na cobertura, ele morava numa cobertura bem legal. Aí cheguei lá, quando eu entrei na casa dele, entrei no prédio,
me anunciei, aí o rapaz mandou subir. Subiu, fui no apartamento e tal, no cobertura, tinha a porta entreaberta. Bati na porta, ninguém atendeu, aí abri a porta, um grande apartamento, bem bagunçado, né? E aí o João estava atrás da porta de pijama, assim. O João era sempre muito Desconfiado, tímido, né? desconfiado. Aí quebrei o gelo, começamos a conversar. Ele falou assim: sim, então, sente aqui, vamos ver a Hebe. Na época tinha o programa da Hebe à noite. Vamos ver a Hebe, eu adoro a Hebe Camargo. Eu falei, eu também adoro. Não sei, eu tinha que fazer a minha ligação com ele. E aí ficamos assistindo o programa da Hebe Camargo. Só depois disso que a gente começou a conversar. Eu falei, eu adoro música também. Ele falou, por que você toca? Eu falei, toco. Eu falei, então, toca. Pegou o violão dele e deu para mim tocar. Aí eu toquei a minha música, ele adorou a música. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Eu falei, aí começamos a conversar, levamos, e o João Gilberto já chegou no Teatro Municipal. Interrompeu o espetáculo porque o ar-condicionado estava muito forte, estava desafinando o violão, tinha coisas que ele parava, era um cara de lua, um gênio maravilhoso, um cara Tim de lua. Maia era assim também, né? Tim Maia era assim também. E aí, conclusão, eu tinha que levar ele para um lugar a 800 quilômetros do Rio de Janeiro, que era perto de Bauru, 400 quilômetros de São Paulo, do Rio de Janeiro, 800. Uhum. Ele não gostava de andar de avião, gostava de dirigir, mas dirigia muito mal. Nossa. E aí, uma das coisas que seduziu ele, que nós alugamos um carro para ele ir dirigindo, fazer o quê? Pensando em ter alguém que pudesse estar com ele. Ele tinha sempre alguém que ia com ele, para ele poder satisfazer essa vontade de dirigir que ele tinha. E as coisas que seduziram ele foi a história da natureza, dos passarinhos, de leite de vaca, dessas coisas. Conclusão, um homem que interrompeu gravações do Teatro Municipal, foi para 800 quilômetros dirigindo, chegou lá, tocou e ficou até de manhã cedo e arrasou. Foi um momento histórico da vida da música brasileira. Então, nesse período todo, fui trabalhar com o Goulart de Andrade, que também num evento me chamou, aí eu fui e comecei a trabalhar com ele. E começamos a fazer o programa dele, na área comercial, e nesse período todo, fiquei 8 anos com o Goulart. E a gente fazia muitas conexões, eu ia nas feiras. Eu falava, olha, na feira é onde tem o presidente, o diretor, as pessoas que definem as coisas. E eu fazia muitos negócios para ele nas feiras. Aí eu cheguei para ele um dia e falei, Goulart, vamos fazer um programa de feiras? A gente faz um negócio juntos. Ele pegou e falou assim, não, rapaz, esse meu negócio não é esse, não. Eu falei, a minha ética me obriga primeiro a te chamar, porque eu trabalho com você. A gente faz uma coisa aí bem bolada, metade para cada um, sei lá, veja o que você quer fazer. Não, meu negócio não é esse. Eu falei, tá bom, eu vou fazer então sozinho. Ele falou, não, vai, tudo bem e tal. A gente foi sempre muito amigo, né? E aí comecei a fazer. Aí eu tinha um horário na TV Manchete na época, que era antes de ser Rede TV. Quarta-feira, às 2h da manhã, eu tinha 8 minutos de programa para fazer o negócio. Aí, tinha que ser um tiro certeiro, né? Você não podia fazer, né? Eu comprei o horário na Manchete e fui fazer o programa. Só que quando eu fui fazer o programa, eu falei, eu preciso ter alguém forte do meu lado. Aí eu fui na Alcântara Machado, que era a maior promotora de feiras do país. Aliás, o Dr. Caio foi quem inventou feiras no Brasil, né? Aí nós fui lá conversar com eles e quem me atendeu foi o Caíto, o filho dele, que tomava conta de uma empresa que construía estandes, de uma montadora. Quando eu subi no AMB, tinha umas escadarias para subir, que tinha um mezanino, que eu fui lá, falei para ele, olha, eu estou querendo fazer, estou fazendo um programa de feiras, você não quer fazer comigo e tal? Então, Em que ano foi isso, Cacá? Mas eu não sei, acho que devia ser 89, 90, acho que por aí. Ele empurrou a cadeira assim, uma cadeira de rodinha, fez o braço, aí falou assim, pô, rapaz, que coincidência. O meu pai está conversando aí, está falando com o Dr. João Saad, que é o pai do Johnny, da Band,
Eles são muito amigos, meu pai está fazendo um negócio aí com eles aí, vamos pôr o Galeb que era o grande Uhum. repórter de vendas e tal, está fazendo um negócio aí com eles aí. Eu falei, puxa, então não dá para a gente fazer? Não, acho que no momento não. Eu falei, tá bom, então tudo bem. E eu desci as escadas, eu estava te contando, desci as escadas, cada degrau que eu descia da escada, eu falei assim, pô, não pode ser, eu vou começar um programa que já tem um negócio com o dono de uma emissora, com um cara que é conhecido, eu vou começar. Eu falei, não, Um mas eu vou. concorrente forte, né? Não, eu falei, eu vou sozinho, eu vou. Porque eu sabia a força das feiras, Uhum. mais que ninguém, acho que mais que eles, porque eu tinha conexão com as pessoas de Porque feira. você se envolvia para É, poder vender os espaços por bular. publicitários lá, né? E aí foi quando eu comecei a fazer, sozinho. Aí começou a história. Primeiro que era uma coisa diferente, nova, né? Porque o empresário não tinha acesso à mídia, televisão, televisada, né? Porque era tudo muito caro. Era muito Muito jornal, jornal e rádio, né? tudo caríssimo, né? Você vai pegar por um anúncio lá, e a Rede Globo sempre era referência. Uhum. Não, televisão é muito caro, imagina, custa milhões. E eu chegava com uma coisa factível, de um valor bem mais baixo, que era viável. E, e muitas vezes não tinha muito essa história de B2B, B2C. As pessoas achavam que tudo é uma coisa só, Uhum. e ainda continua sendo. Antes de ser todo B2B, necessariamente tem que passar pelo B2C. É. Porque quem toca o negócio da empresa são pessoas. Então, É uma filosofia que eu defendo, que é o H2H, que é humano para humano, é, né? Porque hoje até a PJ hoje tem uma representatividade muito forte sobre a pessoa que está no comando, né? exatamente. Então, essa conversa de falar, não, isso aqui, o meu produto é para o B2B, para o público, para o mercado B2B. Fala, mas pera um pouquinho, cara, B2B, quem é? É um robô? Tem alguém lá? Quem é Tem que sempre uma toca esse pessoa por negócio? Não trás, né? tem um ser humano que pulsa, um coração, emoção, tem sangue, pensa, ou é um robô? O que é? Uhum. Entendeu? Então, essa é uma conversa que até hoje eu nunca entendi direito. Essa coisa, não, mas o meu produto é só para o B2B. Tudo bem, B2B, mas tem gente que toca isso. Sim. Então tem que ser, todo B2B tem que passar pelo B2C. Sem dúvida nenhuma. Né? E naquela época também era muito difícil a gente saber até quem estava no comando, quem era o presidente das grandes corporações, quem eram os diretores, era muito difícil chegar nessas pessoas. Hoje já existe uma facilidade muito maior, mas nos eventos eles sempre estavam presentes, e eu acho que isso também Isso era facilitou, importante. né? Eles sempre foram presentes. E as pessoas até hoje ainda estão presentes, as grandes empresas, os grandes empresários. E de lá para cá, o que aconteceu, a gente foi em várias emissoras, né? Eu saí da época da Manchete, se eu não me engano, fui para a Band, depois fui para a Eu lembro no CNT. período da Gazeta, Então, né? CNT Gazeta, que era CNT Gazeta antes. E aí eu fiquei um período lá, aí a CNT se separou da Gazeta e tinha que optar ou CNT ou Gazeta. Eu fiquei com a Gazeta, que era paulista, Uhum. né? CNT era do Paraná. Aí eu fiquei com a Gazeta e fiquei muitos anos na TV Gazeta. Foi, eu acho que o período que você me acompanhou na TV. É. E aí, de lá, depois eu fui também, fiz simultaneamente a Record Internacional, que um bispo me chamou para ter o programa lá fora, na Europa e tal, em Portugal, em todos os lugares que tinha Record Internacional, que foi um período legal. E depois disso, na Gazeta ainda, um dia o Johnny Saad me chamou num evento que eu estava, me chamou que queria falar comigo. Eu falei, vamos lá. Fui lá conversar com ele. Ele tinha a ideia de fazer um canal de feiras. E a gente começou a fazer essa história no canal de feiras, o Expo Channel. E que foi bem legal. A gente levou todos os promotores de feiras para fazer e tal. Isso foi em 2014, acho. Foi quando começou uma crise no Brasil. Uhum. E aí as pessoas queriam bancar essa história, meio que botaram o pé para trás, por causa do negócio de crise, de não sei o quê e tal. Aí a coisa não andou. Mas nesse período eu já migrei da Gazeta para a Band News, onde lá fiquei quase 10 anos. O Saad não conseguiu ter o programa na época do Alcântara Machado, mas teve depois com você.
Então foi depois que a gente teve um programa de feiras. É interessante essas reviravoltas. O mundo gira, né? É. Assim como quando eu me desliguei da Band News, né? Eu fiquei com o Clima Tempo, canal que hoje estou até hoje, que agora é o C3 TV, que é o Climate Change Channel, que é o primeiro canal de mudanças climáticas do mundo. Lá eu estou todos os dias lá. E faço pílulas de conteúdo que eu coloco em vários canais simultaneamente, o que dá uma visibilidade para o cliente muito maior, de ser só um canal. Então entra em Band News, Record Na News, Band News não, entra CNN. Band Esporte, entra Record News, entra CNN, entra Gazeta, né? Um monte, Pulverizou, né? o que dá visibilidade para vários lugares. São públicos diferentes e você acaba atingindo eles de alguma forma, né? Tem uma coisa curiosa aí que é o seguinte, tinha uma pessoa, João Batista, que era um dos diretores da Francal Promotora de Feiras, ele tinha uma frase que ele falava que nós continuamos fazendo feiras como os fenícios faziam há 5.000 anos atrás. É a mesma coisa. Se juntavam numa região, numa aldeia, hoje a gente se junta num centro de eventos, e lá levavam as suas mirras, as suas peles para fazerem os seus escambos, as suas trocas, né? Há 5.000 anos atrás que os fenícios faziam isso. E hoje é a mesma coisa, só fazem as suas vendas, as suas trocas, as suas coisas, e nada substitui a coisa presencial, né? Porque teve uma época que falava, não vai mais ter feira, porque vai fazer tudo pela online, internet, né? Online. Então. Só que a internet tem um problema, é terra de ninguém, né? Qualquer coisa você pode pôr na internet e pode ser que não seja verdade. E o seu programa, esse ano, acho que completa 35 anos, né? Eu comecei, eu era pequeno, então... Como se manter, né, no auge por tanto tempo? Eu não sei o que é auge, né? Porque como se manter resiliente. Não sei se auge, a gente nunca sabe qual que é o auge, né? Resiliente. Tem que ser determinado, ter força de vontade. Eu costumo brincar, eu falo com minha turma, eu falo assim, eu vou morrer em pé. Eu não vou morrer deitado, porque eu tenho que andar, eu tenho que fazer, tenho que mostrar as feiras. Agora, pouquíssimo tempo, eu fiz a reinauguração do AMB e fiz uma entrevista com o prefeito, o Ricardo Nunes, que estava lá. E aí, eu falei, bom, tá legal, né? Deu certo esse negócio de parceria público-privada, né? Porque foi um negócio bem feito isso, deu certo. Ficou bacana o AMB lá? Ficou um show, ficou maravilhoso. E aí eu falei assim, ele falou assim, olha, antes de falar mais qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte, parabéns pelo Feiras e Negócios que vocês fazem há tantos anos, e tão legal, você está em todas as feiras, ele fez um monte de elogio aí, está na nossa página da internet. E aí, essa coisa assim, não perder o foco, ser resiliente. Meu negócio é fazer isso, quero fazer o melhor. E ser correto, você tem que entregar tudo que você faz. Acho que pouquíssimas vezes eu estava falando com você, deixei de entregar alguma coisa que a gente se prometeu a fazer. Então, se comprometeu. Então, tem que ser coerente, correto e tem que sempre ter resiliência. Não tem negócio de apogeu, auge. Acho que apogeu, auge, já não sei o que é. Quero agradecer, Kaká, pela presença aqui no nosso podcast. Foi uma honra recebê-lo aqui. E de antemão, já deixo o convite para você retornar, porque tem muita história para ser contada, que eu tenho certeza que o meu público e o seu público vai querer conhecer um pouquinho mais dessas histórias maravilhosas que você carrega em toda essa trajetória. Muito obrigado, agradeço muito o convite e fica aqui o meu convite para os nossos amigos que estão aqui assistindo para seguirem as nossas páginas do Feiras e Negócios no Instagram, no YouTube, na televisão, estamos fazendo isso tudo, tá bom? E nós vamos colocar todas as redes sociais de vocês no descritivo também para acompanhar. E não deixem de curtir a nossa página, de seguir o nosso canal também. É sempre bem-vindo. E aguardem os próximos episódios de Arte de Vencer. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a vocês. Vamos lá. Um abraço.